Lucas capítulo 14. E hoje eu quero ter uma conversa com vocês, queridos, que, por vezes, não é muito simples pregar sobre isso, né? Mas é preciso. É preciso a gente trazer à memória aquilo que nos dá esperança e a gente ficar ligado naquilo que Deus tem para a nossa vida. Lucas 14, a partir do versículo 25. Talvez na sua Bíblia aí, na NVI, por exemplo, deve ter um tema aí chamado preço do discipulado. Tem aí na sua Bíblia, quem tem NVI? Na Almeida Corrigida, geralmente está aí o parábola acerca da providência. Não é isso? Na Almeida Corrigida está assim. Esses temas que você vê aí, esses títulos, não fazem parte do original da Bíblia, ok? É bom você entender isso. Isso aí, quando eles didaticamente organizaram a Bíblia com capítulos e versículos, essas pessoas que fizeram isso, fizeram o quê? Alguns colocaram títulos para poder facilitar para a gente a leitura. Ou seja, são os temas que vão ser tratados naqueles versículos que estão ali mais abaixo. Então, isso aí não faz parte lá dos originais, nada disso. São apenas os comentaristas que colocaram esses temas didaticamente para poder facilitar a nossa leitura e o nosso entendimento a respeito daquilo que a Bíblia está nos dizendo. E eu queria tomar posse desse tema que está aí, sobre o preço do discipulado. E esse preço do discipulado é que nós vamos tratar nessa noite. É justamente compreender essa questão do discipulado. Deixa eu ler com você o texto, vamos lá? Diz assim a palavra de Deus. Uma grande multidão ia acompanhando Jesus. Este, então, Jesus, voltando-se para essa multidão, para ela, disse: se alguém vem a mim e ama o seu pai, sua mãe, sua mulher, seus filhos, seus irmãs e até a sua própria vida, mais do que a mim, o que a Bíblia está dizendo? Não pode ser meu discípulo. E aquele que não carrega sua cruz e não me segue, não pode ser meu discípulo. Versículo 28. Qual de vocês, se quiser construir uma torre, primeiro não se assenta e calcula o preço, para ver se tem dinheiro suficiente para completá-la? Pois se lançar o alicerce e não for capaz de terminá-la, todos os que virem rirão dele, dizendo: este homem começou a construir e não foi capaz de terminar. Ou qual é o rei que, pretendendo sair à guerra contra outro rei, primeiro não se assenta e pensa se com 10.000 é capaz de enfrentar aquele que vem contra ele com 20.000? Se não for capaz, enviará então uma delegação, enquanto o outro ainda está longe, e pedirá um acordo de paz. Da mesma forma, qualquer de vocês que não renunciar a tudo o que possui, não pode ser meu discípulo. Ora, o sal é bom, mas se ele perder o sabor, como restaurá-lo? Não serve nem para o solo, nem para o adubo. É jogado fora, ou seja, para ser pisado pelos homens, né? Aquele que tem ouvidos para ouvir, ouça. Aquele que tem ouvidos para ouvir, ouça. Então, ouça com muita atenção e vamos compartilhar essa palavra. Quando nós vamos lá em Mateus capítulo 28, versículos 19 a 20, eu queria que você desse só uma olhadinha, vamos colocar na TV aí, Mateus capítulo 28, rapidinho, né? O pessoal é rápido, né? Mateus 28, 19 e 20 diz assim: Jesus deixa uma ordem muito clara para nós quando ele vai subir aos céus. Esse momento aqui, ele tinha morrido, já tinha ressuscitado, já tinha encontrado seus apóstolos, já tinha conversado com uma porção de gente, né? E muitas coisas aconteceram. Esse é o momento final em que Jesus subirá aos céus, e da mesma forma como vimos subir, eles viram subir, ele iria voltar. E aí ele deixa para nós, então, uma ordem, uma missão muito clara. Portanto, Jesus fala: vão e façam o quê? Discípulos de todas as nações, ou seja, de todos os lugares. Então nós vamos fazer o quê? Batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, versículo 20. Ensinando-os a obedecer a tudo que eu ordenei a vocês.
e eu estarei sempre com vocês até o fim dos tempos. Então, uma ordem muito simples e muito clara, porém profunda, é claro, nós fomos estudar a profundidade, mas Jesus deixa de forma claríssima: façam discípulos, façam discípulos. A palavra grega lá para discípulo, como ela é traduzida como discípulo, é matetel. Essa palavra lá em grego, ela é traduzida como aprendiz. Então, a palavra discípulo tem relação com aprendiz. A palavra discípulo tem relação com aluno. Então, façam alunos, façam aprendizes, mas façam discípulos. Então, essa palavra pode ser traduzida como aluno, como aprendiz ou como discípulo. Mas quando nós começamos a analisar o uso da palavra discípulo na Bíblia, no contexto da Bíblia, nós vamos perceber que o seu significado, escuta bem isso, o seu significado é muito mais amplo do que simplesmente ser um aluno ou ser um aprendiz. O discípulo implica uma ligação mais próxima com o mestre, uma relação muito mais próxima, muito maior do que nós podemos imaginar. É nos colocarmos aos pés do Senhor, não somente para a gente aprender, mas termos uma relação mais profunda com o mestre. Então o discipulado traz essa ideia. Apesar da palavra aluno, estudante, aprendiz, pode ser traduzida, mateteu, como aluno, aprendiz, estudante e discípulo. O uso da expressão discípulo, discipulado, façam discípulos, é algo que vai além de aluno, de aprendiz ou de estudante. Quando Jesus fala sobre isso, ele está indo além. O discípulo, como eu falei anteriormente, estava falando, ele não vai se sentar aos pés do seu mestre e vai aprender. Na verdade, ele vai fazer uma coisa com o mestre. Ele vai se comprometer com o mestre. Quando Jesus fala, façam discípulos, ele está dizendo o seguinte: vocês vão ensinar sim, mas vão ensinar a pessoas que querem ser comprometidas comigo. Façam pessoas comprometidas com o meu reino. Não é apenas alguém que está ouvindo algo e aprendendo algo. Vou te dar um exemplo muito bem simples. Por exemplo, se você estudar Karl Marx, por exemplo, quem é Karl Marx? Quem sabe? Vamos lá, fala para mim alguém, pode falar. Pai do socialismo, do comunismo, né? Que então, se eu quero, como estudante, estudar Karl Marx, eu posso fazer isso, sim ou não? Posso, claro. Eu posso estudar Karl Marx, mas é por isso que eu vou me tornar um marxista? Não, eu quero ter conhecimento, porque aí eu sou um aluno, sou um aprendiz, eu sou um estudante. Mas se eu for discípulo, eu me comprometo com aquilo que eu estou aprendendo. Jesus não estava chamando apenas alguém para aprender. Jesus estava chamando alguém para sentar, pegar um livro e simplesmente saber. Ele foi na cruz, olha quantas curas, olha quantos milagres, isso, aquilo, no ano 1000, no ano 2000, e assim vai, por diante a gente vai aprendendo, né? 2000 antes de Cristo, e são conhecimentos que nós vamos adquirir. Porém, o discipulado, o discípulo, ele não se limita a isso. Na verdade, ele vai mergulhar de forma profunda a ponto, nesse compromisso com Deus, viver segundo aquilo que ele realmente passou para nós. Ou seja, eu vou precisar aceitar esse ensino. Ser discípulo é aceitar o ensino de Jesus. Não é viver de possibilidades. Não é viver, e se fosse assim? E se Adão tivesse feito assim? E se Jesus tivesse feito assim? E se Paulo tivesse feito assim? Não. Nós temos os fatos, nós temos a Bíblia, então eu estou olhando para a palavra, estou aceitando, vivendo, me dedicando, aderindo àquele ensino que Jesus está me passando e o estilo de vida. Você está entendendo isso, querido? Amém? Então, olha só. O que estava acontecendo naquele momento ali em Lucas capítulo 14? Olha para o texto. A Bíblia diz que uma grande multidão ia acompanhando Jesus, ok?
Quando nós falamos de multidão na Bíblia, alguns dizem que, para falar sobre multidão, era mais ou menos 1.000 pessoas. 1.000 pessoas. Então, alguns dizem isso, eu não posso afirmar que seja isso, tá bom? Então, geralmente, ali a Bíblia não vai dizer que tinha uma multidão, a Bíblia vai dizer que tinha uma grande multidão. Eram muitas pessoas seguindo Jesus. E naquele momento que Jesus estava caminhando e uma grande multidão vinha atrás dele, ele para e olha para a multidão e começa a falar sobre essa mensagem. Essa mensagem de Jesus certamente iria afastar muita gente. Essa mensagem que Jesus pregou não iria atrair os olhos dos seguidores. Só iriam permanecer os discípulos de verdade. Porque eles tinham a compreensão de algumas coisas. E é claro que, imagine comigo, curas extraordinárias, milagres extraordinários, pão e peixe de graça. Ou seja, plano de saúde, ticket de almoço de R$200 por dia, tudo de graça. Não paga luz, não paga água, não paga nada. É só me seguir, já imagina. E a necessidade do povo era muito grande, não era diferente de hoje. Então o povo viu a cura, viu os milagres, viu o peixe, viu o pão e viu Jesus. Primeiro eles viram a cura, os milagres, o pão, o peixe. Eu vou ficar com ele. É só andar com ele, é só segui-lo, é só fazer isso. É nesse contexto que Jesus, com essa multidão seguindo, que Jesus para, vira e diz: agora eu vou ensinar para vocês o que significa ser meu discípulo. É nessa hora que ele começa a trazer essa mensagem. E aí, ele vai começar a falar. E essa mensagem de Jesus, você já viu peneira? Você vai peneirar? É a peneira. Já viu funil? Você vai enfiando as coisas, só vai sair ali, pum, um pouquinho no final. Vai ter que, para aguentar, para sair lá na ponta, lá vai ter que suportar a pressão, vai ter que suportar uma porção de coisa. É exatamente isso. Jesus, ele conhecia os corações das pessoas que estavam ali. Jesus, ele olhava para aquela multidão e ele sabia que aquela multidão não era formada por discípulos, no sentido daquele que se entrega, daquele que aceita, daquele que realmente se rende, daquele que confia plenamente em Jesus. Não, eram meramente seguidores de Jesus. Eu, particularmente, eu digo uma coisa para vocês: eu não creio ser um erro atrair multidões. Eu não creio ser um erro atrair multidões. Eu acho que se você puder fazer algo para atrair as multidões, faça. Não há problema nenhum nisso. O erro está em não ensinar a verdade para as multidões, a fim de não perder as multidões. Então a pessoa quer pregar às multidões e atrair as multidões, amém. Eu não sou contra nada disso. Eu acho interessante chegar às multidões. Porém, não pregar a verdade às multidões com medo de perdê-la, aí está o erro. Esse é um equívoco. Jesus não tinha medo de nada disso, queridos. Jesus precisava ensinar a verdade. Paulo e Pedro, por exemplo, eles atraíam multidões, sim ou não? Claro que sim. Tinha gente que queria... A sombra de Pedro estava passando, tinha gente já mergulhando na sombra dele. Tinha gente querendo, o que era de Paulo mesmo? O lenço de Paulo para ser curado. Então eles atraíam multidões, sim ou não? Sim. Mas eles não deixavam de pregar a verdade à custa da própria vida, se fosse necessário. Então a impressão que eu tenho quando eu leio esse texto é que Jesus, ele ficou um tanto que incomodado com aquela multidão. Jesus incomodou-se com aquilo, era muita gente seguindo e muita gente sem entender qual era o preço de segui-lo. Eles não entendiam, eles já estavam ainda nos milagres, nas curas, nas bênçãos e no pão e no peixe. E aí vem o texto, no versículo 26 vai dizer assim: se alguém vem a mim, aí ele vai começar, irmãos. E ele começa levinho, olha só. Se alguém vem a mim, queridos, amados, se alguém vem a mim
e ama seu pai, olha só, se alguém vem a mim e ama o seu pai, sua mãe, sua mulher, seus filhos, seus irmãos, irmãs, e até a sua própria vida mais do que a mim, não pode ser meu discípulo. É simples a gente fazer uma leitura disso aqui. É muito simplório isso, a gente pegar aqui e ler exatamente. E Jesus está sendo claro. Ele vai apresentar nesse texto, até o texto que nós vamos ler mais à frente, 3 tipos de pessoas que não podem ser consideradas discípulas de Jesus. Ele vai nos mostrar quais são os 3 tipos de pessoas que não podem ser consideradas discípulas de Jesus. E o primeiro tipo, nós acabamos de ler, são aqueles que amam menos a Jesus do que a todos os familiares e a própria vida. Em alguma versão, e talvez a sua Almeida Corrigida, a minha também tem aqui, o texto vai dizer assim, que o discípulo terá que aborrecer, aquele que não aborrecer pai, mãe, filho. Está na sua Bíblia aí também? Você gosta de olhar a Bíblia, né? O pessoal ali já colocou rapidinho. Se alguém vier a mim e não aborrecer, dá a impressão que Jesus está falando assim, se você não brigar com seu pai, se não brigar com sua mãe, se não discutir com todo mundo, né? Não é isso que Jesus está falando. Jesus está mandando você odiar ninguém, querido. Jesus está mandando você tratar mal ninguém. Jesus está fazendo algo aqui para que eles pudessem entender que ele estava acima de todas as coisas. E quem quisesse segui-lo teria que compreender isso. E aí vem algo que Jesus vai falar, e pode ser traduzido também, o texto nos diz, que aquele que não aborrecer, ou seja, chegará um tempo, que eu posso confirmar isso para vocês, chegará um tempo em que o amor e a fidelidade por Jesus será provada a ponto de que nós vamos ter que aborrecer todos os nossos familiares e todas as nossas próprias vontades. Chegará esse tempo que para que sejamos discípulos, para que possamos ser reconhecidos como discípulos, porque a Bíblia diz que nos últimos dias, pai se levantará contra o filho, filho se levantará contra pai. Então chegará o tempo que o verdadeiro discípulo, ele vai passar por isso. A Bíblia, ela nos ensina a amar as pessoas. Jesus não está dizendo que eu não devo amar o meu familiar. Jesus está dizendo o seguinte, você não pode amar as pessoas mais do que a mim. O amor que você tem por elas não pode ser maior do que você tem por mim. Alcançar isso é ser discípulo de Jesus. Eu até escrevi algo aqui, para o crente Nutella, seria, já viu aquele rapaz, né, que chega para a moça e fala assim, se você não fizer o que eu quero é porque você não me ama. Já viu essa história? Se você não fizer assim assado, né? Não vou falar o que aqui, mas se você não me ama, beija porque você não me ama. Já viu essa história? Primeira dica que eu vou te dar, menina, sai fora porque isso aí não vale nada. Isso não vale nada, tá? Porque se ele faz essa prova com você, não vale nada. Eu sei que alguns casais aqui já fizeram, já estão casados, estão felizes para sempre, amém. Mas Deus foi muito misericordioso, né? E aí, o crente Nutella passa por essa prova, mas o crente raiz, meu irmão, o crente raiz é aquele que um dia vai ter, e tem isso acontecendo de verdade, tá, irmãos? É porque a gente vive nosso país é uma maravilha, até agora, por enquanto, ainda está possível a gente viver assim, ainda. Mas vai chegar o tempo que isso vai mudar, queridos, e não adianta a gente, vamos lutar a política, não sei o quê. Não, a gente pode lutar, a gente pode se esforçar, mas vai chegar um tempo que é fato, a Bíblia não deixará de se cumprir. E não tem para onde a gente correr, nós vamos lutar, a gente quer o bem, aquela coisa toda, mas vai chegar o tempo em que a arma será apontada para a cabeça de uma das suas familiares e você será obrigado a aceitar ou não Jesus naquele momento, negar ou não Jesus. Isso acontece constantemente nos países hoje perseguidos pelo cristianismo, que é aqueles que seguem o cristianismo.
Isso acontece, é muito mais comum do que nós imaginamos, é porque nós não temos as informações. Se você tivesse as informações, você saberia o número de cristãos que são mortos no mundo inteiro por não negar a Cristo. Se você ouvir a história de muitos, são muitos, queridos. Eu já ouvi muitas histórias, já assisti testemunhos, já vi tanta coisa a respeito disso. Eu já vi missionários, por exemplo, que suas famílias foram lançadas e enterradas, e só assisti mesmo, e lançadas e enterradas vivas. Você assistir, eu quero ser aqui, poxa, tão dramático isso, tão pesado isso, mas essa é a realidade, meu irmão. Essa é a verdade. E crente Nutella não gosta de escutar essas coisas. Mas isso é muito duro, muito pesado para mim, meu Deus. Vim aqui para o culto para me sentir mais leve, estou me sentindo mal. Se sinta mal, mas vire discípulo. Você não veio aqui para um parque de diversões, você veio ouvir a palavra de Deus. E aí, você vai passar por isso. E Jesus está dizendo, por que Jesus está falando isso para eles? Se preparem, porque vocês vão ter que negar essas pessoas que vocês amam, por amor a mim, porque vocês me amam em primeiro lugar. Vocês vão ter que negar o próprio desejo, a própria vontade, o próprio desejo de fazer, de acontecer, seus próprios desejos egoístas por amor a mim. Vocês vão ter que abrir mão disso, por amor a mim. Porque quem não vive assim, não pode ser meu discípulo. Pode ser aluno, pode ser estudante, pode ser aprendiz, saber tudo de Jesus de ponta a ponta, mas não é discípulo de Cristo. Você está me entendendo, querido? Não sou eu que estou dizendo isso, é o próprio Jesus. Aí ele vai para o segundo tipo. Vamos para o segundo tipo de cristão. No versículo 27 ele vai dizer: e aquele que não carrega o quê? Sua cruz. Aquele que não carrega a sua cruz e também não me segue, não pode ser meu discípulo. Quando você olha, por exemplo, Mateus capítulo 16, a partir do versículo 21. Como o pessoal da TV é rapidinho, olha só, Mateus capítulo 16, versículo 21. Está vendo como eles são rápidos? Mateus 16, 21. Vamos lá. Desde aquele momento, deu uma chance para eles, né? Desde aquele momento, Jesus começou a explicar aos seus discípulos, olha só. Desde aquele momento, Jesus começou a explicar aos seus discípulos, que eles estavam tudo empolgados, né? Que era necessário que ele fosse para Jerusalém, que ele sofresse muitas coisas nas mãos dos líderes religiosos, dos chefes dos sacerdotes, dos mestres da lei, e fosse morto, mas que ele ressuscitasse no terceiro dia. Então Jesus começou a falar, vamos lá, versículo 22. Então Pedrão, fez o quê? Chamou Jesus à parte. Aí Pedro é uma benção, né, querido? Pedro, ele não pensava. Aí Pedro chama Jesus à parte. Vem cá que eu quero trocar uma ideia com o senhor, Jesus. Você pensou? Deus, vem cá que eu vou te ensinar como é que faz. Tem uns crentes que são meio assim, né? Deus, eu vou te ensinar como é que faz, né? Chamou Jesus no canto e começou a repreender Jesus. Chamar a atenção de Jesus. Nunca, Senhor. Isso não vai te acontecer. Tu és o Rei dos Reis. O Senhor é o Filho de Deus. O Senhor é aquele que vem nos libertar. Eu não sei mais o que Pedro falou ali. Uma coisa ele falou. Nunca, Senhor. Isso não vai te acontecer. Aí Jesus dá uma resposta bem branda para Pedro. Vamos lá, versículo 23. Jesus olha para Pedro e diz assim: para trás de mim, Satanás. Imagina eu falando isso com você. Eu sou processado no mesmo dia, né? Não precisa nem ser o dia seguinte, não. Imagina eu falando, para trás de mim, Satanás, para um discípulo. Você está me chamando a atenção, para trás de mim, Satanás. Jesus não falou Pedro. Jesus falou Satanás. Eu acho que Pedro tomou uma cacetada tão grande, irmãos, que ele viu estrelas. Por isso que Pedro, para mim, é um dos maiores discípulos que existe. Porque ele não largou Jesus. Tem gente que você fala,
parece um copinho de cristal, vai embora, você pastor, meu Deus, a pastora nem falou comigo bom dia, passou por mim na rua, nem me cumprimentou. Imagine se fala Satanás. A gente tem uma geração de crente tão sensível, não é crente sensível, são pessoas não tratadas na alma, né? Que qualquer coisinha parece um copinho de cristal, não pode tocar, não pode falar, não pode dizer, eu não posso nem chamar a atenção. Não. Tem gente que para falar você tem que, sabe, com o dedo, pisando em ovos para não quebrar. Aí vem Jesus para Pedro, por isso que Pedro era o cara, meu irmão. Pedro era o discípulo, para aguentar uma pancada dessa. Porque Pedro estava ali, você acha que Pedro queria algum mal para Jesus? Não, Pedro estava ali, tipo assim, eu te protejo, deixa comigo, pode deixar que eu guarde o Senhor, não vai acontecer nada disso não, nós estamos aqui, deixa comigo, eu boto a bola no peito, boto no pé e faço o jogo, deixa comigo. E Jesus vai para trás de mim, Satanás. Ainda completou. Antes tu és Pedro, né? Você agora é uma pedra de tropeço para mim. E não pensa nas coisas de Deus, mas nas coisas dos homens. Você não tá... Irmãos, foi fácil não, eu vi isso aí. Hein? Aí a gente vai lá em Marcos capítulo 8, só para a gente reforçar. Marcos capítulo 8, vamos lá. Você gosta de Bíblia, né? Então vamos lá. Vamos ler esse texto aí. Marcos 8, 31. A partir do versículo 31. Então ele começou a ensinar-lhes que era necessário, vou repetir a mesma coisa de Mateus e Marcos, alguns detalhes importantes aí. Que o Filho do Homem sofresse muitas coisas e fosse rejeitado pelos líderes religiosos, pelos chefes sacerdotes, pelos mestres da lei, fosse morto 3 dias depois ressuscitasse. 32. Para ler rápido, por causa do tempo. Você entendeu o que eu falei, né? Viu? Eu fico preocupado com vocês por causa da hora, então vamos lá, volta para o 31. Já que vocês reclamaram? Então ele começou a ensinar-lhes que era necessário que o Filho do Homem sofresse muitas coisas e fosse rejeitado pelos líderes religiosos, pelos chefes dos sacerdotes e pelos mestres da lei, fosse morto e 3 dias depois ressuscitasse. Vamos lá. Ele falou claramente a esse respeito. Então Pedro, chamando a parte, começou a repreendê-lo, a mesma coisa. Jesus, porém, voltou-se, olhou para os seus discípulos e repreendeu Pedro, dizendo... Na frente todo mundo, tá, queridos? Porém, voltou-se, olhou para os discípulos e repreendeu Pedro. Para trás de mim, Satanás, você não pensa nas coisas de Deus, mas nas coisas dos homens. Versículo 34. Então ele chamou a multidão. Aí ele chama a multidão. Primeiro foi Pedro. Chamou a multidão e os discípulos. Chamou a multidão, os discípulos. Perceba que há uma diferença aí. Se alguém quiser acompanhar-me, negue-se a si mesmo, tome a sua cruz e siga-me. Jesus começou já a definir, agora a gente vai começar a definir o grupo aqui. Vocês não estão entendendo, agora eu vou começar a definir o grupo. Versículo 35. Pois quem quiser salvar a sua vida, vai perder a vida. Mas quem quiser perder a sua vida por minha causa e pelo Evangelho, a salvará. Versículo 36. Pois, que adianta o homem ganhar o mundo inteiro e perder a sua alma? Versículo 37. O que o homem poderia dar em troca da sua alma? 38. Se alguém se envergonhar de mim e das minhas palavras nessa geração adúltera e pecadora, o Filho do Homem se envergonhará dele quando vier na glória de seu Pai com os santos anjos. Capítulo 9, versículo 1. Marcos 9, 1. Ele lhes disse: garanto que alguns dos que aqui estão de modo nenhum experimentarão a morte antes de verem o reino de Deus vindo com poder. É interessante, lá em Marcos capítulo 10, de 35 a 45, eu não vou ler por causa do tempo, senão eu teria que ler muito rápido, mas lembra de Tiago e João, que chegaram para Jesus, olha só a cabeça desses discípulos, né? A gente diz que a gente não faz isso, mas Jesus, quando você estiver no seu reino, dá para dar um jeitinho de Tiago falando, João, eu de ficar de um lado, você vai estar no seu trono. Aí você me coloca de um lado e coloca João do outro. E aí ficam nós três ali, ó. Bam, 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 né? Aí tem gente que fala o que quer para ouvir o que não quer, meu irmão.
Não pensa para falar. E Jesus vai dá logo a cacetada, né? De vez para poder ensinar. Ele estava ensinando, os caras ficaram lá mesmo ensinando. Então, quando a gente não tem o entendimento da natureza do reino de Deus, quando a gente não compreende que enquanto nós estivermos na terra, essa natureza desse entendimento é importante, porque hoje o que está acontecendo é que essa teologia liberal e de prosperidade que é pregada no meio cristão, ela tem trazido uma geração de seguidores e não de discípulos de Jesus. É um grupo gigantesco de pessoas que estão seguindo, conhecem Jesus, vão para a igreja, cantam os louvores, sabe louvor de ponta a ponta, sabe tudo, só não são discípulos de Jesus. Não estão desejosos de carregar uma cruz, não estão desejosos de negar a si mesmo. O que Jesus fez na cruz foi um preço de sangue, queridos. Foi um preço muito alto, foi um custo muito alto. O discipulado de Jesus não será diferente. Eu não estou falando de salvação. Salvação, o preço já foi pago. Salvação tem um preço e foi pago. Discipulado, ser discípulo tem um preço. Jesus deixa esse preço de forma muito clara na sua palavra. A cruz, quando você olha para a cruz, você está numa estrada e você vê uma cruz numa estrada, o que você já sabe que aconteceu ali? Morte, porque a cruz é símbolo de quê? De morte. Cruz não é símbolo de vida. Quando você olha a cruz, você sabe, alguém morreu ali. Aconteceu um acidente, alguém morreu. Porque é o símbolo de morte. Então, a cruz para nós traz esse símbolo, não é de vida, é de morte. Seguir a Jesus, quando ele fala tomar a cruz, seguir a Jesus, é como se fosse, ser discípulo de Jesus, fosse morrer todo dia. Você vai morrer todo dia para alguma coisa. E isso não é tão simples assim. Então, todo dia você tem uma coisa para matar em você. Todo dia você tem que sacrificar alguma coisa. É a morte de cruz. Todo dia você vai ter que pagar um preço por alguma coisa. Não estou falando de salvação, queridos. Eu estou falando do discipulado de Jesus. Porque isso será a prova da nossa salvação. Não é a prova para a salvação. Vocês estão entendendo isso? Não é o que você faz para ser salvo. Nada que eu faça ou que você faça vai te levar à salvação. A salvação já foi paga na cruz. Eu sou salvo por meio de Jesus. A minha vida cotidiana de discípulo de Cristo tem um preço. Aí vem o terceiro grupo, o terceiro e último grupo, lá em Lucas capítulo 14. E ele vai começar no versículo 28. Ele fala o segundo grupo, e vem o terceiro tipo de pessoa que não pode ser discípulo de Jesus. Qual de vocês, se quiser construir uma torre, primeiro não se assenta e calcula o preço para ver se tem dinheiro suficiente para completá-la? Pois se lançar o alicerce e não for capaz de terminá-la, todos os que a virem rirão dele, dizendo, este homem começou a construir e não foi capaz de terminar. Começou uma coisa que não foi capaz de terminar. Ou qual é o rei que, pretendendo sair à guerra contra outro rei, primeiro não se assenta e pensa se com 10.000 homens é capaz de enfrentar aquele que vem contra ele com 20.000? Se não for capaz, ele enviará uma delegação, enquanto o outro ainda está longe, pedirá um acordo de paz. Da mesma forma, aí Jesus vem dizendo, da mesma forma, qualquer de vocês que não renunciar a tudo, irmãos, aqui tudo, lá no original, no grego, é tudo mesmo. Qualquer de vocês que não renunciar a tudo o que possui, não pode ser meu discípulo. Irmão, está uma galera seguindo Jesus, uma multidão. Jesus vem com a primeira, pá,
Dali já derruba uns 30%. Jesus vem com a segunda, pá! Já deve ter derrubado mais uns 30%. Aí Jesus vem para completar. Não é só não amar mais pai e mãe do que a mim, não. Não é só carregar uma cruz e me seguir, não. Tem mais. Caramba, os que ficaram para o final já falaram, caramba, tem mais? Tem mais. Aí Jesus deixa a cereja do bolo para o final. Aí uma coisa, outra coisa, agora é tudo. Tem que renunciar tudo. Na verdade, Jesus está falando o quê? Jesus está dizendo o seguinte, você precisa levar em conta o preço do discipulado. Jesus estava trazendo a eles um ensinamento que eles não tinham ainda. Qual é o custo do discipulado? Qual é o custo de ser discípulo? É interessante que a palavra renúncia, eu fui pesquisar essa palavra renúncia no grego, porque quando traduziram aqui esse versículo, eu comecei a pesquisar e eu não encontrava a palavra renúncia. Eu falei, caramba, onde é que está essa palavra renúncia aí no grego? E eu comecei a dar uma pesquisada para poder ver e encontrei, né, a palavra que está ali no meio do versículo, que ela também é traduzida como renúncia. Só que a renúncia ali, ela traz, sabe qual é a ideia? Sabe qual é a ideia da renúncia ali? É tchau, adeus. A ideia da palavra renúncia ali, no texto que Jesus está falando é tchau. Fui, acabou para mim. Tem mais nada. É tchau carro, tchau bens materiais, tchau. Vocês estão entendendo? Está dando para entender o que eu estou falando aqui? A palavra renúncia ali traz essa ideia. É assim, eu estou me despedindo. Eu me despeço, eu mando embora, eu vá embora, eu renuncio, eu estou mandando embora. Jesus está dizendo, é um custo de entrega total. E a gente vai olhar, porque pessoal, olha só, eu estou lendo esses versículos, ensinando a vocês, e na hora que eu estava estudando, analisando, eu estava, quebrou para mim. Deu ruim, irmão. Coisa é pesada. Não é brincadeira não, irmãos. Eu estou falando sério com vocês, eu comecei a ficar meio... Quando eu terminei, que eu fui chegando na conclusão, já estava assim, caramba, como é que eu termino isso agora? Onde que eu estou aqui? Onde que eu estou só sendo seguidor de Jesus? Porque a gente, quando prega, queridos, a gente não prega para a igreja para fazer você, faça isso que eu estou falando, mas eu estou aqui só no bem bom, com o microfone na mão, né? Dizendo, faz isso, faz aquilo outro. E não é assim que funciona. E eu confesso a você que eu fui ficando meio constrangido com tudo isso. Então Jesus está dizendo assim, dê adeus a tudo para ser meu discípulo. Pegou, irmão. Dê adeus a tudo para ser meu discípulo. Está conseguindo alcançar isso? Renúncia é dê adeus a tudo para me seguir. Aí eu acho que caiu mais 30% ali naquela multidão. Acho que a multidão começou a diminuir. Eu acho, né? Foi uma pregação de confronto, que Jesus vai terminar, né? Aí para terminar, mais um pouquinho, Jesus vai acrescenta. O sal é bom, né? O sal é bom. Mas se ele perder o sabor, como é que se restaura o sabor do sal? O sal não serve para nada. Nem para o solo, nem para adubo, é jogado fora. Aí Jesus vai e diz a frase, que acontece muito, acho que em Apocalipse, né? Aquele que tem ouvidos para ouvir, aquele que suporta ouvir, ouça. Aquele que está preparado para ouvir, ouça.
Por isso que Paulo a Timóteo ele diz, vão chegar os dias em que as pessoas vão ter comichão nos ouvidos e vão escolher profetas que falem algo que seja agradável. Vai ter coceira no ouvido, né? Porque essa mensagem vai começar a dar coceira. Então, para curar a coceira do ouvido, tem que ser uma mensagem, um cotonete bem tranquilo, né? Não é enfiar a tampa da caneta não, tá? Bem tranquilo, relaxado, descansar. As pessoas vão querer ouvir o que elas gostam de ouvir, porque isso lhe agrada. Esse tipo de discurso de Jesus não agradava. E para encerrar, sabe o que a Bíblia faz para a gente? É interessante. A Bíblia, pastor Marcos esse dia pregando aqui sobre o filho pródigo, ele fala, a mensagem não terminou. E o texto aqui termina, e não, a Bíblia não diz para a gente qual foi o resultado dessa pregação. Já percebeu isso? Qual foi o resultado? O que aconteceu com a multidão? A gente estava aqui conjecturando, né? Conjecturando, fantasiando, ou seja, a ideia de, acho que caiu 30, essa coisa toda. Por que isso, queridos? Porque os resultados dessa pregação ficariam por conta de cada um de nós. O resultado seria com a gente. Aí você vai pensar, meu Deus, o que eu ganho em seguir Jesus? Tá bom, vamos lá, vamos dar uma colher de chá, né? Mateus capítulo 10, vou para a parte final dessa mensagem. Eu não posso encerrar isso aqui sem antes apresentar as promessas que Jesus deixou para você e para mim. Marcos capítulo 10, vamos lá. Já que o pessoal está rápido aí, Marcos 10, 28. Marcos 10. Marcos 10, 28. Aí Pedrão de novo. Então Pedro começou a dizer a Jesus, Senhor, nós deixamos tudo para te seguir. Respondeu Jesus, digo a verdade, ninguém que tenha deixado casa, irmãos, irmãs, mãe, pai, filhos, campos, por causa de mim e do Evangelho, deixará de receber 100 vezes mais, já no tempo presente, casas, irmãos, irmãs, mães, filhos e campos, só que com eles a perseguição, e na era futura, a vida eterna. Aleluia. Versículo 31. Contudo, muitos serão últimos, e muitos primeiros serão últimos, e os últimos serão primeiros. Primeiro. Mateus 19, de 27 a 30. Mateus 19, de 27 a 30. Mais uma vez, vai repetir. Então Pedro lhe respondeu, nós deixamos tudo para seguir-te, que será de nós, Senhor? Jesus disse, digo a vocês a verdade, por ocasião da regeneração de todas as coisas, olha só Jesus falando, quando o Filho do Homem se assentar em seu trono glorioso, aí Tiago e João não precisam perguntar nada, tá bom? Quando o Filho do Homem se assentar em seu trono glorioso, vocês que me seguiram, também se assentarão em 12 tronos. Jesus fez, cheguei a me arrepiar, Jesus fez uma promessa aos 12. Vocês se assentarão em 12 tronos para julgar as 12 tribos de Israel. É claro que uma linguagem aqui profética, né? E todos os que estiverem deixado casas, irmãos, irmãs, pai, mãe, filhos ou campos por minha causa, não é por causa de pecado, de discussão, de briga, não. Por minha causa, receberão 100 vezes mais e herdarão a vida eterna. Versículo 30, aí ele vai repetir, contudo muitos primeiros serão últimos e muitos últimos serão primeiros. Pois bem, é importante eu saber quem eu sou em Cristo. É importante saber quem eu sou em Cristo. Se eu estou amando mais a Jesus do que todas as coisas, a mim mesmo, do que a minha família, se eu estou carregando uma cruz e seguindo a Jesus,
Se eu estou renunciando, dando a Deus a tudo por Jesus, porque eu quero ser seu discípulo e não ser um aprendiz, um aluno, um estudante, não, eu quero ir mais fundo do que isso, eu quero ser um verdadeiro discípulo de Jesus e fazer discípulos, porque Jesus deixou a ordem de fazer discípulos e não alunos, discípulos. E você só pode ser discípulo se você souber o custo do discipulado. Porque se essa mensagem não for pregada, nós vamos gerar seguidores e não discípulos de Jesus. Mas eu quero dar uma boa notícia para você. E eu quero deixar para você rapidamente hoje aqui, agora o pessoal vai trabalhar bem rápido aí. Pois bem, é importante você então saber quem é você em Cristo. Primeiro, João 1,12, vamos lá. João 1,12, para a gente encerrar agora. Vou deixar para você rapidinho, João 1,12. Coloca aí para a gente. Primeiro, o que você é? Diga assim: eu sou filho de Deus. Irmão, acho que você não entendeu, vamos lá. Primeira coisa, diga assim: eu sou filho de Deus. Contudo, eu quero só, agora eu não vou mais comentar, só quero deixar a Bíblia falar para você, tá bom? Contudo, aos que receberam, aos que creram em seu nome, deu-lhes o direito de se tornarem, ou deu-lhes o poder de se tornarem filhos de Deus. Efésios 1, de 3 a 8. Só vou deixar a palavra de Deus falar a você. Bendito seja o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que nos abençoou com todas as bênçãos espirituais das regiões celestiais em Cristo. Versículo 4 vai até o 8. Porque Deus os escolheu nele antes da criação do mundo para sermos santos e irrepreensíveis em sua presença. Em amor nos predestinou para sermos adotados como filhos por meio de Jesus, conforme o bom propósito da sua vontade, para o louvor da sua gloriosa graça, a qual nos deu gratuitamente no amado. Nele temos a redenção por meio do seu sangue, o perdão dos pecados de acordo com as riquezas da graça de Deus, o qual ele derramou sobre nós com toda sabedoria e entendimento. Aleluia. Segundo, sou perdoado e livre de condenação. Diga: sou perdoado e livre de condenação. Romanos 1:8. Romanos capítulo 8, versículo 1. Romanos 8:1. O que diz a palavra de Deus? Vamos lá. Romanos capítulo 8, versículo 1. Portanto, agora já não há condenação para os que estão em Cristo Jesus. Aleluia. Romanos 6:23. Romanos 6:23. O que está escrito na palavra? Deixa a palavra falar o teu coração. Pois o salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de graça de Deus é a vida eterna em Cristo Jesus, nosso Senhor. Aleluia. Terceiro, está lá em Salmo 139, versos de 13 a 16. Salmo 139, de 13 a 16. Eu sou obra de Deus. Diga: eu sou obra de Deus. Tu criaste o íntimo do meu ser e me teceste no ventre de minha mãe. Verso 14. Eu te louvo porque me fizeste de modo especial e admirável. Tuas obras são maravilhosas. Digo isso com convicção. Verso 15. Meus ossos não estavam escondidos de ti, quando em secreto fui formado e entretecido como nas profundezas da terra. E teus olhos viram o meu embrião. Aleluia. Todos os dias determinados para mim foram escritos no teu livro, antes de qualquer deles existir. Aleluia. Eu sou obra de Deus. Efésios capítulo 2, versículo 10. Efésios 2, 10. Eu sou obra de Deus, porque somos criação de Deus,
realizada em Cristo Jesus, para fazermos o quê? Boas obras, as quais Deus preparou antes para nós, as praticarmos. Nós somos criação de Deus. 2 Coríntios capítulo 5, versículo 17, dos textos mais conhecidos nossos aqui, né? 2 Coríntios 5, 17, eu sou novo. Se você é mulher, você vai dizer nova. Se você é homem, diga sou novo. Vamos lá. Eu sou. Eu sou. Eu sou. Portanto, se alguém está em Cristo, é discípulo de Cristo, é nova criação. As coisas antigas já passaram, eis que surgiram coisas novas. Aleluia! 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 Romanos capítulo 8, 35 a 39. O que você é em Cristo, querido? Eu sou mais que vencedor. De 35 a 39. Quem nos separará do amor de Cristo? Será a tribulação, a angústia, a perseguição, ou a fome, ou a nudez, ou o perigo, ou a espada? Como está escrito, por amor de ti, Senhor, enfrentamos a morte todos os dias. Somos considerados como ovelhas destinadas ao matadouro. Mas, em todas essas coisas, morte, fome, nudez, perseguição, angústia, tribulação, tudo o que for, mas contra tudo isso e todas essas coisas somos mais que vencedores por meio daquele que nos amou. Pois estou convencido de que nem morte, nem vida, nem anjos, nem demônios, nem o presente, nem o futuro, nem quaisquer poderes, pois estou convencido, nem altura, nem profundidade, nem qualquer outra coisa na criação será capaz de nos separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus, o nosso Senhor. Aleluia! Aleluia! Eu estou salvo do maligno. João 8, 44. João capítulo 8, versículo 44. Vocês pertencem ao Pai de vocês. Jesus falando àqueles que viviam pregando mentiras, ensinando coisas equivocadas aos mestres. Ele disse o seguinte: vocês pertencem ao pai de vocês, o diabo, e querem realizar o desejo dele. Ele foi homicida, o diabo, desde o princípio, e não se apegou à verdade, pois não há verdade nele. Quando mente, fala a sua própria língua, pois é mentiroso e pai da mentira. Nós não somos filhos do diabo, nós somos filhos de Deus. Nós estamos salvos do maligno. Ele não pode nos tocar se Deus não permitir. Filipenses capítulo 3, Filipenses capítulo 3, versículos 20 a 21, 20 e 21. Eu sou um cidadão do céu. Eu sou um cidadão do céu. Bata no seu peito e diga: eu sou um cidadão do céu. A nossa cidadania, porém, está nos céus, de onde esperamos ansiosamente, está olhando e esperando ansiosamente o Salvador, o Senhor Jesus Cristo, aleluia, pelo poder que o capacita a colocar todas as coisas debaixo do seu domínio. Ele transformará nossos corpos humilhados, tornando-os semelhantes ao seu corpo glorioso, aleluia. Eu sou um cidadão do céu. 2 Coríntios capítulo 12, versículo 9, para encerrar. Porque essa lista, querido, não tem fim. Essa lista não tem fim. Quem é você em Cristo não tem fim essa lista. Se a gente for parar aqui, a gente vai ficar a noite toda falando. Mas ele me disse, Paulo escrevendo: a minha graça é suficiente a você, Paulo, pois o meu poder se aperfeiçoa na fraqueza. Aí Paulo vai dizer: portanto, eu me gloriarei ainda mais alegremente em minhas fraquezas, para que o poder de Cristo repouse em mim. Ele está dizendo assim: eu em Cristo posso todas as coisas, posso suportar todas as coisas, inclusive as minhas fraquezas. Inclusive as minhas fraquezas. Eu posso suportar todas as coisas. Eu não quero comentar com você, porque eu preciso encerrar. A pergunta é: depois disso tudo, você aceita o convite de Jesus? Vinde a mim, todos vós que estáis cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei.
Tomai sobre vós o meu jugo. É tudo suave. É verdade. É exatamente assim. Mas Jesus não deixa de ensinar ao povo que existia um custo para o discipulado. Aquela multidão incomodou Jesus. E ele precisou ensinar, tem um preço. Tem um preço. Fique de pé em nome de Jesus, querido. Dê um aplauso ao Senhor. Porque Ele é bom. Ele é bom. Ele é bom. Ele é bom. Aleluia. O que você é em Cristo, você precisa tomar posse disso. Sim, tem um preço. Ser discípulo tem um preço. Não se trata de salvação. Não se trata de salvação. Nada que eu faça ou você faça vai atrair salvação ou vai te garantir salvação no céu. Não. Salvação é pelo nome de Jesus, pelo sangue de Jesus. Nós vamos provar a salvação. Se somos salvos, somos discípulos.